Ok? Estamos de volta? Oi, deu um problema aí, criança, mas vamos tentar lembrar aqui onde... Eu acho que eu sei mais ou menos onde parou. Então, os irmãos de José, né, eles tinham retornado, deixando Simeão lá no Egito. E lembra que a gente falou que o dinheiro deles tinha sido devolvido no saco, eles ficaram muito com medo, assim, preocupados. E foram e contaram para o pai deles, para Jacó, tudo que tinha acontecido, que ele tinha sido acusado de espiões e que o homem lá, que eles não sabiam que era José, né? O homem lá tinha dito que eles só iam poder libertar Simeão, ou não iam poder mais voltar ou comprar cereal, nada, enquanto não levasse Benjamim, o irmão mais novo. E aí Jacó ficou muito triste, muito chateado. E Jacó, ele disse, olha, eu vou acabar ficando sem filho. Primeiro José, que foi morto por um animal selvagem, eu não sei o que aconteceu com ele. Depois, agora Simeão, já ficou lá no Egito. E se levarem Benjamim, vai ser pior. Eu disse, olha, eu só tenho Benjamim agora, da minha outra esposa, de Raquel. Lembra que Benjamim e José eram filhos de Raquel, que era a esposa que já tinha morrido, a esposa que Jacó amava. E aí ele disse, olha, o irmão dele, José, já se foi, agora ficou só Benjamim. Se alguma coisa acontecer com Benjamim, eu vou... Tem duas esposas. Ele tinha, né? Uma morreu, tá? E outra tem. A outra tá viva ainda. Ele disse, eu vou morrer de tristeza. Se acontecer algo com Benjamim, eu vou morrer de tristeza. E aí Rúben disse, não, meu pai, tá aqui meus 2 filhos. Eu vou lhe dar meus 2 filhos como garantia. Se eu não trouxer Benjamim de volta, então o senhor pode fazer o que quiser, pode matar, pode adotar, pode ficar para você com os meus 2 filhos. Ele falou isso, deu essa garantia. Mas Jacó não quis. Ele disse, não, Benjamim não. Benjamim não vai com vocês. Aí pronto, né? Encerrou a conversa. Só que começou a faltar comida. O cereal que eles tinham comprado começou a acabar. E aí Jacó disse novamente aos seus filhos, olha, vão até o Egito e comprem cereal, comprem mantimento, senão nós vamos morrer de fome. E aí os filhos de Jacó disseram assim, mas pai, nós falamos para o senhor que ele não vai nem querer ver a nossa cara, não vai querer falar com a gente, se nós não levarmos Benjamim. Nós temos que levar Benjamim, senão ele não vai nos receber lá no Egito. Aí o pai disse, mas como? Como é que vocês fazem isso? Por que vocês foram falar que vocês tinham outro irmão? Que coisa, não era para ter dito que vocês tinham outro irmão. Muito chateado Jacó estava. E ele disse, não, meu pai, mas o homem perguntou bem específico. Ele falou, o seu pai ainda está vivo? Vocês têm outro irmão? E a gente só respondeu as perguntas dele. Não tinha como evitar contar. E aí o Jacó pensou, Júnior, pensou... Viu, Jade? A Jade tá bem pensativa. Dorme não, viu, Jade? Não, mas... E aí ele pensou, e ele disse, tá bom, eu deixarei ele ir convosco. Aí ele deu várias instruções para os irmãos. Ele disse, olha, mas vocês levem esse dinheiro que foi devolvido, vocês levem de volta, e eu vou dar outro dinheiro para vocês comprar. E eu quero que vocês levem ainda presentes para esse homem. Aí ele foi citando, né, umas nozes, amêndoas com pistachos, parece, uns perfumes, né, mirra, algumas coisas aromáticas, tudo que tinha melhor da terra, né, alguns cereais de lá também, tudo que tinha melhor da terra, eles levaram como presente, né, para José, que eles não sabiam que era José. E aí ele disse, se eu tiver que ficar sem filhos, eu vou ficar, mas que Deus tenha misericórdia e proteja, e que Deus permita que vocês tragam Simeão de volta,
e Benjamim também, que esse homem possa permitir, que Deus tenha misericórdia de vocês. E assim, Jacó encaminhou seus filhos e mandou eles retornar. E aí, novamente, eles chegaram lá na presença de quem? De José. De José, né? E novamente eles não reconheceram José, né? Mas José novamente reconheceu os seus irmãos. Quando ele viu que tinha um outro rapaz com eles, ele perguntou assim: esse é seu irmão, o mais novo que vocês falaram? Esse é o mais novinho? Aí ele disse: sim, esse é o nosso irmão Benjamim. Aí José ficou tão emocionado de ver o irmãozinho dele. Ele ficou tão emocionado que ele teve que sair, viu, crianças? Ele teve que sair de lá. Ele foi lá para um lugar escondido e começou a chorar. Muito emocionado que ele ficou de ver o irmão dele. E aí ele falou para um servo e disse assim: olha, leve esses homens, leve eles lá para a minha casa e já aprontem tudo. Aprontem uma refeição, muito gostados. E começaram a ficar nervosos. Eita, e agora pegou, deve ser por causa daquele dinheiro, vão agora acusar a gente de ser ladrão, a gente vai se... Já. Já? Já! Retornou? Uhum. É a mesma live, né? É a mesma live. Vai. Então, eu não sei o que as crianças perderam, mas eles foram levados para a casa de José e eles ficaram com muito medo. Eles disseram: não, mas ele vai fazer da gente escravo, ele vai começar a fazer a gente escravo, porque foi por causa daquele dinheiro eles vão achar que a gente roubou. E aí eles começaram a se explicar lá para o servo de José que estava lá, dizendo: olha, aquele dinheiro que foi colocado no nosso saco, a gente trouxe de volta, tá aqui, viu? Tá aqui o dinheiro que foi colocado no nosso saco e a gente ainda trouxe outro dinheiro para comprar cereal. E eles começaram a se explicar, eles estavam muito nervosos, muito nervosos. Eles disseram: olha, Pai seja convosco, tá tudo bem. E aí ele acalmou os homens, né? E mostrou: tá aqui seu irmão Simeão e tal. E aí começaram a arrumar eles, e sentaram eles, começaram a arrumar aí para a refeição. E aí José chegou. E sabe de uma coisa muito interessante? O quê? Que os irmãos ficaram muito admirados que lá na mesa onde eles estavam comendo, crianças, eles foram colocados numa ordem bem especial, sabia? Eles foram colocados, sentados assim na mesa do mais velho até o mais novo. Foi Rubem, que é o mais velho, depois Simeão, tudinho na ordem, até o mais novo, que é Benjamim. Tudo foram sentados nas ordens. E outra coisa interessante que eles perceberam nessa refeição é que Benjamim tinha muita comida. Sabe quanta comida de Benjamim tinha? 100.000. A Bíblia diz que a porção de comida colocada na frente de Benjamim era 5 vezes maior. 5 vezes mais comida, né? É como assim, se os irmãos todos tinham uma porção de batata frita, Benjamim ia ter 5 porções de batata frita. Lógico que naquela época eu acho que não tinha batata frita, só um exemplo. Mas Benjamim tinha 5 vezes mais a quantidade de comida dos seus irmãos. Coisa boa. Deixa eu mostrar eles aqui comendo. Cadê? Estão vendo eles comendo aí na mesa? Ok, e aí Benjamim tinha muito mais comida eles colocaram na frente de Benjamim, porque ele era o irmão da mesma mãe que José. Lembra que José amava muito ele, só que os irmãos não sabiam. Eles não sabiam que esse homem era José, então eles ficavam achando muito curioso aquilo. Muito curioso. Então, finalmente, José despediu eles, permitiu que eles fossem, né, levassem Simeão, que eles tinham feito o que eles prometeram, e levaram Simeão, levaram Benjamim, e ele mandou os servos: olha, enche, pode encher. Todos os sacos que eles trouxeram, você enche até o quanto você puder de cereais, de mantimento, e coloque o dinheiro de volta deles novamente. E no saco de Benjamim
eu quero que vocês escondam uma coisa minha, uma taça de prata. Ai, por que ele tem que fazer? Por que, né? Hein, Jade? Por que será que José fez isso? Hein? Ai, Não de sei. novo. Que confusão, né? Então foi isso que fizeram. Aí eles seguiram viagem. E quando eles estavam no meio do caminho, José mandou os homens dele atrás dos irmãos dele. Mandou todos os seus servos ir atrás. Vão atrás dele e param eles e diz assim, José fez uma trama legal, né? E diz assim para eles, olha, por que vocês fizeram isso? Por que vocês pagaram o bem pelo mal? E eles fizeram justamente isso que José mandou. Eles correram atrás, né? Correram atrás e pararam. Eles, olha, vocês fizeram mal, vocês pagaram bem com mal. Por que vocês levaram prata da casa do meu senhor? E os irmãos José ficaram espantados, e com medo, disseram, e agora? E agora não, nós não fizemos isso, nós não fizemos nada, nós não trouxemos aquele dinheiro de volta que a gente tinha, que estava no nosso saco, nós temos sido honestos, nós não trouxemos o nosso irmão mais novo, como o seu senhor pediu, está aqui o nosso irmão mais novo, nós somos honestos, nós não fizemos isso não. Se você achar qualquer coisa de prata aqui da casa de Faraó, da casa do seu senhor, você pode matar a pessoa que está com isso e todos nós vamos ser seus escravos, porque nós não fizemos, nós somos inocentes. E aí eles disseram, nós vamos fazer isso, mas ninguém precisa morrer. A pessoa com quem se achar a taça do meu senhor, essa pessoa vai se tornar escravo dele. E os outros podem ir embora ali. Aí foram procurando de saco em saco, foram abrindo o saco de Judá, o saco de Simeão, o saco de Rúben, o saco de Levi, todos eles foram abrindo, um por um, o saco daqueles 11 irmãos de José. Só que aí, crianças, quando chegaram no saco de Benjamim, olha só. Cadê? Deixa as crianças ver agora também. Tô vendo aqui. A Ana está representando as crianças. Quando chegaram no saco de Benjamim, lá estava a taça de prata de José. Júlio! Se acalme, Júlio! Calma, Júlio, calma. Nada de pânico, não entremos em pânico. Então, de José, não, porque eles não sabiam que era José. Mas eles tinham ele como assim, um governador, né? Lá estava a taça de prata daquele governador do Egito. E aí, lembra que o homem disse, olha, o homem disse, tá bom, esse aqui nós vamos levar. Nós vamos levar, ele vai ser nosso escravo, vocês estão livres, podem ir. Mas e o pai deles? E agora, o que eles iam fazer? Será que eles iam deixar Benjamim? Pode Eles levar. iam lutar contra os soldados? Pode levar Eu sou nosso... ninja. Hein, Jade? Será que eles iam? Pode levar nosso irmão como escravo. Não, se meu pai morre. Mas eles tinham... Ou vai matar eles? Não, mas eles tinham feito isso com José. Eles não venderam José como escravo? Sim. Venderam, né? E eles não estavam nem aí pro pai deles, porque eles mostraram a capa de José, toda ensanguentada. E nem se preocuparam se o pai deles ia ficar muito triste, né? Não foi? Sim. Então, e agora? Só que Vou eles fazer a mesma coisa. Foge com o Benjamin. Corre. vão fazer a mesma coisa com o Benjamim, será? Pega o cavalinho. Será que os irmãos de José mudaram seu coração? Será que eles ainda tinham aquele coração de inveja? Porque Benjamim também era mais amado, né? Então, será que eles mudaram? Então, crianças, era justamente isso que José queria ver. Se o coração dos seus irmãos tinham mudado, se eles ainda tinham aquele coração de inveja, de raiva, ou se tinha havido alguma mudança no coração dos seus irmãos. E essa foi a prova, né? Para ver se eles iam realmente deixar, não, leva o nosso irmão como escravo, ou qual seria a atitude deles, né? Mas, graças a Deus, Deus transforma os nossos corações, viu, crianças? Deus nos muda, Ele vai transformando e mudando. Quando a gente tem a atitude errada e a gente entrega para Deus, Deus transforma. E foi isso que Deus tinha feito. Os irmãos José já não tinham mais a mesma atitude. Sabe o que eles fizeram? Quando o homem disse que ia levar Benjamim como escravo, eles rasgaram
rasgaram as roupas, rasgaram as vestes, ficaram tristes, choraram e foram seguindo Benjamim, voltaram, todos eles, todos voltaram. Não, nós vamos juntos, nós vamos ser escravos também. Não temos como voltar para o nosso pai sem o nosso irmão. As roupas deles. Não, deles mesmo, assim, como se eu tivesse muito triste, eu pegasse e rasgasse minha blusa. Naquela época. Do irmão José? O irmão José, ficaram muito tristes. Naquela época, quando uma pessoa estava muito triste, a forma dela mostrar que a alma dela estava muito angustiada, muito triste, era rasgar as roupas. Então foi isso que eles fizeram. E foram lá, voltando, seguindo Benjamim até o Egito. E disseram, nós não temos como voltar. Nós não temos como voltar sem o nosso irmão, porque nosso pai vai morrer de tristeza. E aí foram e voltaram até o Egito. E graças a Deus por isso, né, criança? Olha a demonstração de amor, tanto por Benjamim como pelo pai deles, que Deus mudou. E nós também, crianças, quando nós colocamos o nosso coração nas mãos de Deus, a nossa vida, Deus ele vai transformando o nosso coração. Quando a gente aceita Jesus como Salvador, Ele transforma a nossa vida. E se tem alguma criança aí que ainda não aceitou Jesus, faça essa decisão, porque Deus ele nos transforma, Ele pode tirar aquele pecado e transformar as nossas atitudes, né? Se a gente tinha um coração de raiva, Ele pode nos dar um coração de paz, de tranquilidade, de amor. Vamos cantar aquela música, Meu Desejo Ser Como Cristo. Vamos lá? Simples, bem retinho pra gente cantar. Vamos lá, todo mundo cantando. As crianças, espero que não parem mais a nossa live, né? Nós já estamos no final pra gente poder dar valor para as crianças. Ei, vocês dois. É porque eu tava pensando como seria o final. Sim. Só domingo que vem. Domingo que vem vocês vão ver o que aconteceu com Benjamim e seus irmãos. Se eles realmente se tornaram escravos. Vocês foram lá lutar com eles? Ixi, acho que não, Jade. Vamos ver, né? Domingo que vem, não falte. Vamos cantar, vamos lá? Ser como Cristo, meu desejo, ser infiel, ser como Cristo, assim eu quero viver pra Cristo, meu Salvador. Meu desejo, ser como Cristo, meu desejo, ser-lhe fiel, ser como Cristo, assim eu quero viver pra Cristo, meu Salvador. Então, podemos ser como Cristo, né? Ele pode transformar a nossa vida e mudar o nosso coração para que possamos cada vez mais parecermos mais com Cristo, né? E eu creio que Deus estava fazendo isso no coração dos irmãos de José. Não falte domingo que vem, viu, crianças? Para vocês ver o resto, né? Só temos mais 2 domingos na história de José. Mais 2 domingos. E memoriza os versículos. E agora, Zeu, quem é que está conosco, será? Nós temos Franciele, a Vanessa, sim. o Gabriel, a Juliana, a Poliana, a Suiane, a Faíli. Eu não vi a senhora sair por aqui não, mas pode mandar oi pra eles. Eles aparecer, né? Oi, congregação Triunfo. O Zé já listou todo mundo que a gente tem. Sempre vocês estão aí, Vi não também. Sempre bem fiéis, né, conosco, Sabrina, né? de 5 anos. Ah, sim, Sabrina. Sabrina, de 5 anos. Oi, Sabrina. Que bom que você está aqui hoje. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda, Sabrina. Tem mais? Tem mais alguém? O Alan. Oi, tem uma amiga Alan. Oi, Alan. Manda um abraço aí pro Alan. Também temos a Bela e o Oi, Josias. Bela. Josias na barriga. E o Ed também, não podemos Oi, esquecer do Ed. Ed. O Ed também. Tem o Guilherme. Ah, tá
aqui, ó. A Saíne, a Suiane, o Paulo e a Saíne estão aqui em cima. Não, os primos. E tem o Samly. Isso, eu falei Samly também. Como é o nome dela? A Sabrina é filha da irmã Joelma, que é lá do Pará, da Filhos da Luz, lá em Santa Maria do Pará. Legal. Oi, Pará! Isso, muito legal. Muito legal ter vocês aqui. Também tem, eu já falei o Guilherme. Falou. Já falei o Guilherme. Oi, Guilherme. Oi, Guilherme. Temos a Vitória da Fabiana. Oi, Vitória. Oi, Vitória. Abraços, Vitória. E temos as pessoas, os adultos, né, que também comentaram uma coisa. Tem a Anne Lima. Oi, Anne. O Arthur e a Jael também, né? Que também são adultos. Olá! A Gabriela Lira! Manda um abraço aí, Jade, pra Gabriela Lira. Isso. Tem também a família da irmã Ligiane, irmã Alexandre, o Júnior, o Vitinho. Tem eu já falei a Júlia. Oi, Júlia. Oi, Júlia! Oi, Julinha. Abraço, Julinha! Abraço pra você. Temos também a irmã Eliette, claro, não podemos esquecer da irmã Eliette. E todo mundo que está com a irmã Eliette. Também temos, deixa eu ver aqui. São esses aí. A tia Luziette também deve estar aí com a Anne. Né? A tia do Zé. Isso. Então, obrigada, gente, por estar acompanhando aqui a EBD. Fiquem aí que ainda vamos ter a nossa mensagem, o nosso culto, o tempo de louvor. É muito bom estar com vocês e até domingo que vem, né? Tchau! Tchau! Calma aí. Ok, bem-vindo. Sejam bem-vindos à Escola Bíblica Dominical da Igreja Bercegla Ebenezer. Ana, desliga logo a caixa geral, que é para nossos... Era a caixa, mas tudo bem, ali atrás. Sejam bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical. Sejam bem-vindos crianças, juniores, adolescentes, jovens e adultos, senhor e senhora. E o nosso desejo sempre é que a sua família seja edificada. Esse é o trabalho, é o empenho da Igreja Bercegla Ebenezer, através da família Tiago, né, a família do pastor. Então é um grande prazer quando você manda um oi, quando você compartilha, porque a gente sabe que a palavra de Deus não volta vazia. E nós hoje estamos com alguns problemas aqui na parte de conexão. Algum problema aqui na parte de energia, que de vez em quando deixa instável, digamos assim, nossa energia, e ela desliga o roteador, que automaticamente desliga a internet. Isso aconteceu 2 vezes hoje, nós estamos tentando então arrumar essas coisas. E aí enquanto eles arrumam, porque a gente tem 2 cenários, o cenário para EBD e o cenário para... no caso, o tempo aqui do culto, né? Então, nós agradecemos a cada um de vocês. Eu louvo a Deus pela nossa família, porque ela tem tem sido um instrumento de Deus para que as outras famílias possam conhecer a palavra de Deus, tá bom? Então, nós vamos dar continuidade. Aconteceram algumas coisas aqui inesperadas quando estava arrumando, e graças a Deus que está todo mundo bem. E eu vou pedir para a Helena que ela reposicione a câmera para nós, e aí nós vamos dar continuidade aos estudos dessa manhã. E nós vamos usar como apoio o cantor cristão, porque não deu, por conta de a gente estava com medo dessa questão digamos assim, de dar um outro problema. Eu não usei a impressora para que ela não criasse uma instabilidade na rede. Acontecendo, olhem por nós. Nós vamos cantar o hino número 1, hino de número 1. Então vamos precisar do apoio do cantor cristão, certo? Hino de número 1.
número 1 do cantor cristão. Hino de número 1. Usa o tablet mesmo que está dentro de você, abre o programa, não tem nada. Bom? Hino de número 1. Antifa. Antifa. Vamos cantar aquele cântico, Deus é bom, Ele cuida de mim, Ele cuida do céu, da terra e mar. Deus é bom, Deus é bom. Ele cuida dos meus pais e dos meus irmãos também. Deus é tão bom para mim. Deus é bom, Ele cuida de mim, Ele cuida do céu, da terra e mar. Deus é bom, Deus é bom, Ele cuida dos meus pais e dos meus irmãos também. Deus é tão bom pra mim. Deus é bom, Ele cuida de mim, Ele cuida do céu, da terra e mar. Deus é bom, Deus é bom, Ele cuida dos meus pais e dos meus irmãos também. Deus é tão bom pra mim. Graças a Deus. Eu gostaria de abrir com vocês a palavra de Deus
Eu queria que você abrisse para o Salmo 50. Salmo 50, eu creio que é esse o salmo que foi escolhido. Salmo 50. Sim. Salmo 50, do verso 1 ao verso 15. Salmo 50, do verso 1 ao verso 15. Diz assim a palavra de Deus, Salmo 50, do verso 1 ao verso 15. Fala o poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra desde o levante até o poente. Desde Sião, excelência de formosura, resplandece Deus. Vem o nosso Deus e não guarda silêncio, perante ele arde um fogo devorador. Ao seu redor esbraveja grande tormenta. Intima os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo. Congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus que julga. Escuta, povo meu, e eu falarei, ó Israel, e eu testemunharei contra ti. Eu sou Deus, o teu Deus. Não te repreendo pelos teus sacrifícios, nem pelos teus holocaustos. Nem pelos teus holocaustos continuamente perante mim. De tua casa não aceitarei novilhos, nem bodes dos teus apriscos, pois são meus todos os animais do bosque, e as alimárias aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que pupulam no campo. Se eu tivesse fome, não tu diria? Pois o mundo é meu, e quanto nele se contém. Acaso como eu carne de touros, ou bebo sangue de cabritos? Oferece a Deus sacrifício de ações de graça, e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Deus abençoe, e vamos orar pedindo a direção de Deus para o estudo dessa manhã. Nosso amado Deus, somos gratos por tudo que o Senhor tem nos feito, como o Senhor tem sido maravilhoso. Obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado. Pedimos que o Senhor nos guarde de todo mal e nos proteja, e assim nos dirija. Pedimos que o Senhor use o estudo de hoje de manhã para iluminar os nossos corações. Eu oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Vou pedir ao Yanai que reposicione a câmera. Você deve ter visto que a minha esquerda tem o símbolo, né, da nossa igreja. Ok. Para você que tem acompanhado o trabalho da Ebenezer, você sabe que nós estamos falando sobre os distintivos. Os distintivos não é uma ideia de dizer a nossa igreja é melhor que as outras igrejas. É apenas para você saber exatamente o que é que nós cremos. A nossa igreja é uma igreja que procura pregar o evangelho verdadeiro. Então muitas pessoas têm ansiado por igrejas sérias, por igrejas que estão buscando a verdade, estão ensinando a verdade, não igrejas perfeitas, porque a igreja é formada por pecadores. Então se você procura uma igreja perfeita aqui na terra, no sentido do seu ponto de vista, que não tenha erro, você não vai encontrar. A igreja é perfeita no sentido que ela é santificada, e todas as igrejas que pregam o evangelho verdadeiro, elas são instrumentos de Deus para a proclamação do evangelho, apesar dos pecadores que estão dentro da igreja. Então muitas pessoas não vão para a igreja ou deixam a sua igreja por conta de A ou B pessoa, porque fizeram isso ou aquilo, e na realidade isso é uma meninice espiritual, uma criancice espiritual, porque em todas as igrejas você vai encontrar alguém parecido.
às vezes em maior grau ou menor grau. A única coisa que deve fazer você sair da sua igreja, primeiro, é que a Bíblia não é mais pregada, o que está na Bíblia não é mais ensinado, então isso é um bom motivo, né? Ou então quando o viver da igreja não quer mais ser de acordo com a Bíblia, aí você também deve sair da igreja, né? Outras razões devem ser porque você sente que é a vontade de Deus servir em outra igreja, mas problemas todas as igrejas terão. Nossa igreja procura pregar o Evangelho como ele está na Bíblia. A nossa igreja procura ser uma das igrejas que vai na contramão do evangelicalismo, do evangelho da prosperidade, do evangelho fácil. É por isso que você tem na nossa página o seguinte dizer: por mais que cresçam os modismos, o evangelho fácil, jamais deixaremos de ser uma opção para aqueles que querem verdadeiramente um compromisso com Deus. Então essa é a busca do trabalho da Igreja Batista Regular Ebenezer, das outras igrejas Batista Regulares, e tantas outras igrejas são igrejas verdadeiras que tenham uma denominação específica, tá bom? Mas há muitas igrejas do Senhor que levam a sério o Evangelho, que talvez tenham uma prática diferenciada da nossa, mas levam a sério o Evangelho, que não pregam aquele Evangelho fácil, barato, onde venha para Jesus que a tua vida vai mudar e vai melhorar, mas só estão falando isso em termos materiais, que Jesus muda a vida, mas Ele muda o que é mais importante, que é o nosso interior, que é nos tirar da perdição eterna para a salvação. Ele perdoa os nossos pecados. Esse é o Evangelho que pregamos. Como diz Paulo, nós mostramos a Cristo. Nada resolvemos mostrar para as pessoas a não ser Cristo e esse crucificado. Bom, há 3 semanas atrás nós estamos trabalhando o 20º distintivo, que é o culto cristão. Eu resolvi tomar um assunto de maneira mais detalhada, porque música envolve gosto. E o meu objetivo não é ferir o seu gosto. O meu objetivo é que você possa pegar e comparar com a palavra de Deus o que você chama de adoração, o que você chama de louvor a Deus. E quando a gente está tratando de música, você deve lembrar de 4 pilares que eu uso para ter um discernimento acerca da música que honra, que glorifica a Deus. Antes de discutir música, você tem que estar disposto a 4 coisas. Primeiro, a entender que se está falando de música que adora a Deus, de música sacra, a palavra de Deus é o caminho, ela é o balizamento, tem que sair dela toda a diretriz. Segundo, música é cultura, então não importa que tipo de música você esteja ouvindo, sua igreja pratica, seja a sua igreja conservadora, tradicional, liberal, não sabe nem dizer o que é, mas a música ela está sendo copiada de alguma época, de algum período. Então não adianta você pensar que a música que você está cantando é menos mundana no sentido secular do que outra, porque no sentido técnico toda música é terrena. Então nós estamos cantando uma música de alguma época, de algum povo. O que a gente tem que avaliar é se essa música que nós estamos cantando, estamos utilizando, ela passa, ela atende, ela satisfaz os princípios que a palavra de Deus dá para a nossa vida, que inclui a área de música. E porque nós temos uma expressão cultural como música, a Bíblia não tem mandamentos diretos sobre música. E quando você acha mandamento, ou eles não se aplicam na nossa cultura, ou eles são subjetivos. Isso vai depender da minha interpretação. E é por isso que eu preciso de um ambiente mais amplo da Bíblia para poder ter uma interpretação mais coerente. E quarto, eu preciso separar feno de palha, usando uma figura de linguagem que foi usada pelo próprio Deus em Jeremias, e separar o que é meu gosto, minha preferência pessoal, minha tradição, meu aprendizado de vida com o que a Bíblia diz sem falha, sem erros e sem dúvida. Então eu não posso colocar a minha preferência e dizer a Bíblia diz isso. Não, eu posso dizer a minha preferência, eu posso dizer a minha predileção, eu posso dizer, olha, eu vejo que pela experiência é melhor isso, mas se a Bíblia não está dizendo, eu não posso dizer. Agora, se a Bíblia diz, eu tenho que dizer, a Bíblia está dizendo isso, eu não posso mudar, eu não posso criar uma outra interpretação. Vimos então que uma música que honra e que glorifica a Deus é uma música que ela é primeiramente segundo a vontade de Deus. E nós explicamos que o inverso disso
é você pensar que Deus nunca deu permissão para nenhum de nós, para nenhuma criatura sua, nenhum ser humano, adorá-lo como bem entender. Então, quanto àquela ideia de cada um adora Deus como quiser, isso é antibíblico, isso é uma coisa do diabo para colocar impurezas no meio da adoração a Deus. Deus nunca deu essa permissão, nem no Velho, nem no Novo Testamento, para que nós o adorássemos como nós quiséssemos. A adoração tem que ser conforme a vontade de Deus. Segundo, nós vimos que a adoração, a música, o louvor que honra e glorifica a Deus é aquele que consulta, aquele que satisfaz os atributos eternos de Deus. Quer dizer, quando eu estou utilizando uma música, a minha preocupação é saber se aquilo que eu estou cantando, se aquilo que eu estou tocando, se aquilo que eu estou usando em louvor ao Senhor, ele atende os valores eternos de Deus. Isso é, Deus tem valores que não mudam em época, não mudam em estilo, aqueles valores têm que ser atingidos. E você pode estar executando a melhor música, tecnicamente falando, mas se os valores de Deus não forem atingidos, é mesmo que você está tocando a pior música, porque o que Deus está interessado é que os valores eternos dele sejam satisfeitos. E aí nós vimos que nós precisamos, pela palavra de Deus, com base em Êxodo capítulo 30, nós precisamos oferecer a Deus o melhor que nós temos, tanto culturalmente como pessoalmente. Isso é, na nossa cultura, há músicas boas e há músicas ruins. Então nós devemos procurar músicas de excelência que a nossa cultura tem, ou pelo menos que pode dar como base para o estilo de música que nós vamos cantar. E também eu devo dar o melhor que eu posso para Deus. Eu não posso dar para Deus de qualquer jeito. Se Deus me deu um talento de música, eu devo aperfeiçoar esse talento. Agora é o melhor que eu posso dar para Deus. Eu não posso pedir, por exemplo, que um irmão lá do interior, que Deus deu o dom, que às vezes aprendeu sozinho a tocar, que ele toque como alguém da Orquestra Sinfônica de São Paulo, né? Então, por quê? Porque o da Orquestra Sinfônica talvez passou no mínimo 8 anos dentro de um conservatório ou de uma faculdade estudando para se aprimorar. Mas aquele lá do interior deve sempre se preparar e fazer o melhor para Deus, ensaiar, procurar aprimoramento. E se você simplesmente porque você não teve a oportunidade de ir a um conservatório, uma faculdade de música, mas você tem a oportunidade de ir para uma escola, de aperfeiçoar, faça isso, porque você está valorizando Deus. Você está dizendo, Deus merece o meu melhor e eu vou me esforçar mais ainda para entregar o melhor para Deus. Você não pode simplesmente se esconder atrás de uma habilidade e, por exemplo, chega na hora e vai fazer tudo na hora porque é para Deus, é de coração. Isso não funciona, porque não funciona assim. Deus requer o melhor, por isso ele não aceitou a oferta de Caim, que não foi o melhor que Caim tinha. Depois nós vimos que Deus quer uma música exclusiva para ele. Desculpem. Deus quer uma música exclusiva para ele, justamente porque a ideia a adoração, ela não pode nos levar para outro caminho que não seja Deus. Então, quando você está lidando com a questão da música, da exaltação a Deus, com a questão de termos vamos dizer assim, sem letra, só as harmonias, a melodia, a harmonia, o ritmo, sem letra nenhuma, aquela música deve nos levar exclusivamente a Deus. Esse é um princípio que tem na palavra de Deus. Esse é um princípio que tem na Bíblia, que nós não podemos ter uma música que, ao mesmo tempo que eu estou ali adorando, mas ela está me levando lá para a festa, lá para o pagode, lá para isso, aquilo, outro. Eu lamento, você pode gostar desse tipo de música, mas o princípio da palavra de Deus é esse, é exclusividade para Deus. Você vai dizer, mas como é que é? Porque acabou-se de dizer que música é cultura. Sim, música é cultura. Ela vai influenciar de alguma forma a música que nós cantamos, mas ela não pode tomar roupa exata da música que não vai cooperar em nada. Por exemplo, eu não posso estar aqui louvando a Deus ou ouvindo um instrumental que é idêntico a que eu vou me lembrar daquele artista do mundo, daquela cantora que muitas vezes é simplesmente imoral, porque não é só a letra que importa. Tem gente que pensa, o importante é a letra. Não, a letra ela deve casar com a música. A música ela deve ser propícia para a letra. Mas a música só é propícia quando ela me coloca, só ela, sem letra nada, exclusivamente para Deus. Então se você, quando tira a letra da música, só sobra
o mundo, então esse tipo de música não serve para louvar a Deus. Me perdoe, você pode ter a maior vontade de adorar a Deus com esse tipo de música, mas não vai adorar, porque não aprecia os valores eternos de Deus, que é a exclusividade. Ele nunca dividiu a adoração dele. Lembra-se que lá em Israel, quando houve aquela adoração que justamente a Síria mandou gente para lá, e aí eles acabaram adorando os deuses estranhos de Deus também, e aí ficavam dividindo a adoração. Deus não aceitou. Por quê? Porque Ele é um Deus de adoração exclusiva de 100%. Então não pode você estar usando uma música que o teu pensamento vai ser levado para sei lá para onde. Eu não preciso dar tantos exemplos, eu creio que você tem inteligência suficiente para entender o que eu estou dizendo, e aí a letra querer te levar para Deus, porque fica algo confuso. Talvez você possa aproveitar um dos meus estudos que estão na internet, que fala sobre só sobre o efeito da música na pessoa, que aí você poderia entender melhor o que eu estou dizendo. Isso aí daria uma ideia bem clara por que essas coisas não podem acontecer. Continuando, nós vimos também que a música ela deve ser compreensiva. Você deve compreender a música. A música ela deve edificar a igreja. Ela deve ser algo que eu posso raciocinar, algo que eu posso pensar, que eu posso falar. E aí nós temos uma série de músicas que são lastimáveis nesse sentido. Às vezes você tem uma música que às vezes ninguém entende nem o que a pessoa está falando por causa do estilo da música. Por exemplo, tem muita música no estilo heavy metal que a letra é praticamente incompreensível, porque os sons são tão altos, a forma até do cantor cantar é algo incompreensível. Pode ser que alguém que acompanhe esse estilo de música há tanto tempo possa decifrar isso, né? Pode ser que a pessoa se acostumou e conseguiu, né? Mas não é uma música que seja edificante a todos. E a questão a música que louva a Deus tem que ser uma música que também nos traga um exercício de edificação mental. A minha mente tem que ser edificada também. E também tem músicas que, por exemplo, elas são tão pobres de letra, tão pobres de poesia, que elas ficam só repetindo e daqui a pouco você nem raciocina mais o que você está pensando. Você só fica repetindo. Eu já vi música que só tem 2 frases, a pessoa passa 12 minutos na mesma frase, só repetindo. E aí eu uma vez vendo esse estilo de música, que é mais ou menos por aí 10, 12 minutos lá, e vendo os comentários. Ah, que música linda, profunda, eu fiquei pela madrugada. Como é que as pessoas já se acostumaram com coisas mínimas ou simplesmente sem nenhum tipo de profundidade, ainda acham isso profundo? Imagina se tivessem contato com músicas que fazem a pessoa pensar, a pessoa raciocinar. Mas por quê? Porque muitas dessas músicas que estão sendo tocadas hoje é só para a pessoa sentir. A pessoa está mais preocupada em sentir a música do que raciocinar a música. Mas a Bíblia diz que a música que glorifica e exalta a Deus, ela tem que também ser um exercício de edificação mental. Paulo diz: orarei com o meu espírito, mas orarei com a minha mente. Cantarei com o meu espírito, mas cantarei com a minha mente. Isso é, na música, na adoração, eu devo envolver meus sentimentos, mas o meu raciocínio tem que estar bem ativo, tem que ser edificado. Mas o que existe é muita música que repete. Às vezes uma frase repete umas 20 vezes. O mínimo talvez seria 4 ou 5. Mas repete umas 20 vezes e não traz... Às vezes nem nexo tem entre uma frase e outra, só são frases soltas, não há uma poesia. E aí entraria naquela questão da qualidade também, que a qualidade é baixíssima, né? E aí eu tenho que entrar na próxima, na penúltima, que eu gostaria de mostrar um penúltimo princípio para você hoje. A música que agrada, a música que glorifica, que honra a Deus, é uma música que ela é coerente com a palavra de Deus. Ela é coerente com o ensino da Bíblia. Quando Paulo fala sobre o culto público, ele fala, irmãos, o que é que a gente faz? 1 Coríntios capítulo 14, Paulo diz, um tem salmo, outro tem língua, outro tem revelação. Ele disse, tudo seja feito para edificação. Mas quando ele vai falar sobre alguém que vai profetizar, ele diz, olha, fale 1 ou 2 ou 3 no máximo e os outros julguem. E é muito interessante sobre isso, porque Paulo está dizendo, olha,
E ele está dizendo ali, pessoas que estão recebendo do Espírito de Deus, pessoas que estão recebendo a mensagem direto do Espírito de Deus, mas ele precisa ser julgado. Por quê? Por que alguém tinha que julgar? Para saber se aquilo que estava sendo falado tinha coerência com a Bíblia. Para de repente alguém não estar falando asneira e dizendo heresia, como começou a acontecer ao longo da igreja, mesmo da igreja neotestamentária, e o pessoal está aceitando como se fosse o Espírito, não era o Espírito, porque aquilo não era igual, não concordava com a doutrina bíblica. E nós, por exemplo, vemos Paulo dizendo, olha, ainda que venha um anjo do céu vos pregue outra coisa que vá além da qual vos profetizamos ou vos ensinamos, um evangelho diferente, seja maldição para você. Isso que quer dizer anátema. Seja para você maldição. Então, a música que nós cantamos, ela tem que ter concordância com a palavra de Deus, coerência com a palavra de Deus. Pedro diz na sua primeira carta, se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Isso é, se alguém prega, prega conforme a Bíblia está dizendo. Então a música, que é uma oração a Deus e também uma forma de anunciar a palavra de Deus, ela tem que ser coerente, ela tem que ser concordante com o que a Bíblia diz. Ela não pode ser uma música porque eu gosto e ela começa a dizer um monte de coisa que não tem nada a ver com o que a Bíblia diz. Então ela tem que ser compatível com a palavra de Deus, ela tem que ser compatível com o que o Evangelho diz, ela tem que ser compatível com aquilo que fala as Escrituras Sagradas. Quer dizer, você não pode ter uma música que contradiz totalmente o que a Bíblia já diz. E principalmente para nós que temos uma doutrina definida. Então, deve, por melhor que seja, por exemplo, aqui eu não vou entrar no mérito do assunto em si, porque já seria um objeto para outro estudo. Mas, por exemplo, tem igrejas que elas concordam com o ministério de dança. Não é? Nós não concordamos. Então aí é que entra um problema. Nós não vemos isso como um ministério válido. E há uma série de motivos bíblicos para isso. Mas, certa noite nós estávamos num encontro de jovens e estavam cantando uma música dizendo que a gente dança, que nós vamos dançar para Deus, estamos dançando para Deus. Eu digo, pera lá, como é que vocês estão cantando uma coisa que nós não acreditamos? Não pode, né? E assim muitas outras músicas que estão compatíveis com a doutrina de outra igreja, mas que não é compatível com a doutrina que nós cremos. E aí eu vejo muitas vezes igrejas, mocidades cantando sem nenhum problema aquilo que nós não acreditamos. Então aí alguns se defendem dizendo, mas o cantor cristão também tem coisa errada. Sim, eu nunca disse que ele é que nem a Bíblia, perfeito. E justamente tem hinos que nós não cantamos na nossa igreja porque entendemos que, por mais que esteja no cantor cristão, a doutrina ela é diferenciada daquilo que nós cremos como batistas regulares. E nem por isso vamos cantar só porque está no cantor cristão. Entendeu? Então, mas a música tem que ser coerente com as escrituras. Se a letra dela, se a poesia dela não está de acordo com o que ensina a Escritura Sagrada, não serve. Porque está mentindo que Deus, está dizendo que Deus não disse. Está levando o povo de Deus a aprender o que não está correto, o que está errado. Às vezes pode ser até bonito de se ouvir de alguma forma, né? Mas não é o que a Bíblia diz, não é o que a Bíblia ensina, contradiz a própria palavra de Deus. Principalmente quando, como nos últimos dias, temos demais músicas que enfatizam a teologia da prosperidade. Enfatizam o egocentrismo, enfatizam o homem no centro. Você percebe que as músicas, elas justamente têm o homem no centro. Não é Deus no centro, é o homem. Tudo é em função de mim, Deus me ama, Deus me quer, Deus quer o melhor para mim, Deus vai me dar o melhor. E a música, ela é uma oração de exaltação a Deus, ela é voltada para Deus. Mas hoje a música só fala do quanto Deus vai me dar, o que Deus está preparando para mim, o que Deus vai fazer para mim, é eu e eu. Esse não é o tipo de música que você olhar nos Salmos, não tem. As músicas nos Salmos enfatizam Deus, a sua obra, a sua soberania, quem Ele é. Se você não sabe, mais de 90% das referências bíblicas sobre teontologia, que é a pessoa de Deus, estão nos Salmos. Nós sabemos quem é Deus, 90% dos atributos de Deus estão nos Salmos.
Então, a música dos judeus, ela falava de Deus, da pessoa de Deus, não da nossa pessoa. Então, a música que o Espírito Santo deixou registrado nas Escrituras, ela enfatiza a pessoa de Deus. Mas muitas hoje, a maioria das músicas que estão sendo feitas, ano passado, eu ia dar um estudo de música, eu vi todos digamos assim, os maiores lançamentos gospel do ano anterior. Era todas as músicas, para não dizer com raríssimas exceções, eram falando da pessoa. De quanto Deus me ama, quanto Deus vai ser bom para mim, o que Deus vai fazer na minha vida, o que Deus isso para mim, para mim, para mim, para mim. Então é o homem no centro. Parece até legal, parece até interessante, mas não é bíblico. Porque é o homem no centro. E o louvor e a adoração é Deus no centro. É o que Deus é, não o que eu sou. E a última verdade, que essa para mim é a chave de ouro desses princípios sobre música, é que a música que honra, glorifica ao Senhor é aquela que vem acompanhado por um adorador que honra e glorifica o Senhor. Isso é, a música só pode ser aceita por Deus pelo adorador verdadeiro. Deus não está preocupado primariamente com a música. Ele está preocupado primariamente com o adorador. Todos os textos na Bíblia que falam sobre adoração está colocado a pessoa do adorador em primeiro lugar. O cultuador. É claro que o que eu faço evidencia a minha adoração, o tipo de pessoa, o estilo de pessoa que eu sou dentro. Mas é o adorador que é o diferencial. É por isso que cada vez mais eu tenho pensado que o melhor tema não seria o tipo de música que agrada a Deus, mas o tipo de música que nos torna agradáveis a Deus. Porque o que Deus está preocupado é conosco. O que Deus quer aceitar é a nós. As outras coisas, as coisas externas, só são a forma que nós demonstramos ou que nos influenciam para isso. Como música não é digamos assim, não é um instrumento inanimado no sentido de que ele não tem efeito sobre nós. A música tem um efeito extraordinário sobre nós. E é por isso que nós precisamos ter cuidado com o tipo de música que ouvimos, que tocamos, que ensinamos, que divulgamos, que defendemos, porque a música tem influência sobre nós. Então ela pode nos tornar agradáveis ou não a Deus. Ela pode cooperar ou não com o propósito de Deus na nossa vida. E é por isso que ela acaba se tornando algo detestável para Deus. Porque ela está sendo um instrumento não para cooperar com aquilo que Deus quer, mas um instrumento contrário. Mas Deus está preocupado com o adorador. Então, o que eu quero dizer para você, em outras palavras, é o seguinte: você pode trazer a melhor música, tecnicamente falando. Talvez você observe aqui, é uma música feita de qualidade, é uma música que tem uma boa poesia, ela tem uma boa harmonia, ritmo e melodia, é uma música que é coerente com as escrituras, é uma música de excelência, mas se não tiver o adorador verdadeiro, não serve de nada. É a sua vida que vai contar. A Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 4, agradou-se Deus de Abel e da sua oferta. Ele fala primeiro de Abel. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, enquanto de Caim e sua oferta não se agradou. Então, veja só que há primeiro a pessoa. Deus se agradou de Abel. Foi do adorador que ele se agradou. E depois, a oferta. O que a Bíblia nos ensina é que o exterior é apenas a forma de nós evidenciarmos o nosso coração. É possível alguém apresentar um exterior bom e ter um interior péssimo, mas Deus não vai aceitar. Veja só os fariseus, eles oravam, eles davam esmolas e ofertas, eles jejuavam. Externamente, eles tinham uma aparência extremamente de culto, louvor a Deus,
Mas Jesus Cristo denunciou dizendo que o único propósito deles era ser admirado pelos homens. Eles não estavam fazendo aquilo para louvar a Deus, eles estavam fazendo para ser louvado. O adorador é extremamente importante. A gente deve ter muito cuidado. Eu até faço um alerta às igrejas tradicionais, às igrejas conservadoras na música. Tenham muito cuidado, porque muitas vezes tem pastores que vêm e mudam a música da igreja na tora, né? Na base da pancada. E aí começa a dizer, e começa a fazer, e começa a moldar a música da igreja, de maneira que ele queira também fazer uma transformação de fora para dentro. E aí muitas vezes, depois que ele sai da igreja, a igreja muda totalmente de música, às vezes vai para o extremo já para todo tipo de liberalismo de música. Mas quando eu estava na igreja, a igreja tinha uma música boa. Mas o problema é que houve uma mudança externa, mas não interna. A mudança tem que ser de dentro. A música, ela deve ser o resultado do meu desenvolvimento espiritual, do meu crescimento com Deus. Deve ser o meu compromisso com Deus, o meu entendimento. Aquilo que eu percebo na palavra de Deus, que é o que Deus fala, e eu quero obedecer a Deus. Eu não estou preocupado em obedecer o pastor, eu estou preocupado em obedecer a Deus. Eu vejo que esse estilo de música não combina com a santidade de Deus. Eu vejo que esse estilo de música não prende a minha mente exclusivamente em Deus, porque ela é tocada aqui no meu vizinho já por outra pessoa do mundo. Então, como é que vai? É preciso esse compromisso do crente de uma vida consagrada a Deus, porque eu posso cantar belamente, eu posso cantar de maneira que as pessoas entendam, eu posso fazer uma interpretação artisticamente perfeita, mas podre diante de Deus se eu não tiver consagração, podre diante do Senhor se não houver em mim nenhum tipo de compromisso com Deus. Deve ser algo que você deve pensar claramente sobre isso. Deus está preocupado com o adorador. Por que nós nos preocupamos com música? Porque ela influencia o adorador. Então tem que ser uma música que influencie o adorador para ser agradável a Deus, para ser agradável ao Senhor. A música que eu utilizo para o meu deleite espiritual, para o louvor a Deus, deve me tornar agradável ao Senhor. É por isso que ela tem esses princípios. É por isso que nós devemos procurar esses princípios na palavra de Deus. E cabe a você orar, pedir direção de Deus, estudar mais, procurar entender sobre essa área, dizer, Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Eu gosto desse estilo de música, mas eu percebo que dentro dos princípios da tua palavra ele não passa. Então eu preciso que o Senhor renove o meu gosto, porque também tem isso. Música é uma questão de gosto e de convivência. Talvez você tenha que mudar os estilos de música que você está convivendo há muito tempo para se tornar, ser feito agradável a Deus. Esses são os princípios que nós cremos. Práticas vão mudar de uma igreja para outra, mas seja qual for a prática da sua igreja, ela tem que ser compatível com a palavra, tudo que Ele tem nos dado. E pedimos que o Senhor nos ajude, não é? O Senhor nos oriente, e vamos orar e agradecer a Deus. Senhor Deus, muito obrigado pelas tuas verdades, e pedimos que a exposição desse assunto ajude a todos nós crescermos em direção a uma adoração em espírito e em verdade, como diz a tua palavra. Não é simplesmente uma adoração dogmática, mecânica, mas uma adoração que realmente nasce de um coração transformado, de um coração regenerado, e que cada dia quer se libertar de tudo que esse mundo tem de ruim, para ser mais puro e mais santo na tua presença. Assim nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Enquanto a Leonai reposiciona a câmera, eu quero fazer alguns pedidos de oração aqui. Alguns eu vou falar de memória, porque eu não estou aqui com o meu material. Então, vamos. Eu gostaria de começar a pedir oração pela família da Lídia, que continua necessitando da graça de Deus na área de saúde. Certo? Deus tem derramado muitas bênçãos como dons à família. Eu gostaria de pedir oração
pela família Reis, pelo consolo, a irmã que nós estávamos orando, a matriarca faleceu, né? Na sexta-feira, não foi isso? Não, sexta foi o funeral. Foi sexta mesmo, né? Acho que foi na sexta-feira. E aí, ontem foi o enterro, então a família Reis está nesses dias, digamos assim, de luto, por conta da saudade. Eu gostaria de pedir oração pela família Modesto. Eles todos contraíram Covid e pedimos que o Senhor tenha misericórdia de todos, né? Do Renato, da Verônica e dos filhos, e que o Senhor os cure pela sua graça e sua misericórdia. E nós continuamos pedindo oração, e eu recebi um pedido da missionária Cris e Duda, que eles estão tendo eleições presidenciais nesse domingo, e que Deus tenha misericórdia, porque eles sabem que mexe com a nação, uma nação que já está bastante fragilizada, uma nação que está com houve problemas sérios desde a última presidência, e querendo ou não, os crentes estão no meio da sociedade, devem fazer o seu papel de maneira fiel ao reino de Deus primeiro, e consecutivamente à cidadania a qual estamos ligados aqui na terra. Eu gostaria de lembrar, irmãos, como o irmão Benedito, a sua cirurgia. Não esqueça nossos irmãos idosos, tá bom? Orando por eles. Não esqueçam as nossas irmãs que estão esperando bebê. Nós lembramos aqui nesse momento a missionária Jael, a irmã Évila, a irmã Adriana, a irmã Suzana. Nós temos a missionária Tâmara, a missionária Karen também. Então são irmãs que a gente conhece, que estão aguardando bebê, alguns já estão próximos de ter. Então que Deus tenha misericórdia dessas pessoas, no sentido, esteja dando uma boa gravidez, tá bom? Para que tudo corra bem e que haja realmente uma bênção durante esse período, e o tempo de alegria que é quando nasce a criança, tá bom? E eu gostaria de pedir oração já para o retorno das nossas atividades. Dia 1º de novembro, à noite, retorna os cultos noturnos presenciais na Ebenezer. E os cultos serão de 18h30 a 19h30. Quando a gente puder fazer o horário mais estendido, nós vamos fazer das 18h às 7h30. Mas agora, das 18h30 às 7h30, porque a gente vai ainda estar criando alguns hábitos de preparação que precisam para o culto, tá bom? Então, de 18h30 às 19h30, a partir do dia 1º de novembro. E nós vamos recomeçar já com a ceia do Senhor no primeiro domingo de novembro, tá certo? Então, você é nosso convidado, Rua Guajará 256. E vamos ver quem está participando conosco. O quê? A irmã Conceição está pedindo oração por ela e pela irmã, a mãe dela, a irmã Iraci, não estão bem. Porque a irmã Conceição, para quem não viu aí ainda nos comentários, está pedindo oração por ela, a irmã Conceição, e principalmente pela irmã Iraci, pela saúde das duas. E não esqueçam, como eu disse, os nossos idosos. Aí temos a irmã Iraci, a irmã Maria Chainha, a irmã Marilu, a irmã Sebastiana, a irmã Nancy, o irmão Francisco Barros, né? Incluir o Mateus já nessa turma aí também, né? E ontem nós tivemos, foi muito bom ontem lá na casa do irmão Mateus e da irmã Graça, foi uma bênção, a mocidade lá. Eu creio que na minha cabeça são esses, né? Pode ser que tenha outro, mas eu não estou aqui lembrado agora, tá bom? E enquanto eu falo os participantes, se tiver alguém que aniversariou de segunda até hoje, domingo, então coloca aí nos comentários, se tiver alguém que aniversariou de segunda a hoje, domingo. E aí eu vou agradecer a todos que chegaram aqui e estão participando conosco. Nós vamos começar pelas crianças. Júlia, Alain, Bela, Gabriel, Jamile, Poliana, aí vem as crianças, Ed, Fran, Vanessa, Guilherme, tem a Vitória, Bom dia, Vitória! e a Sabrina, que estão conosco. Bom dia, Sabrina! Aí nós temos também hoje conosco Gabriela Lira, Bom Anne dia, Gabriela Luziette. Lira! Bom dia, irmã! Nós temos Alexandre Ligiane, Alexandre Júlio e Bom dia, Vitor. bom dia!
Nós temos o Arthur, a Jael, né? Eu já falei a Bela e o Josias, né? Irmão Francisco, irmã Lúcia. Bom dia. Eu não sei se a Cleide está aí também. Tá bom? Dia. Irmã Maria Margarida e a Dani estão conosco. Nayane Queiroz está conosco. A Clarice Amorim também está aqui conosco. Eliette, Alan, Felipe, Dona Cândida e a Beth. A falar nisso, nos nossos pedidos, nós temos mais. Agora eu lembrei de mais 3. Nós temos o Alan, que ele tem a possibilidade de fazer uma cirurgia, então orem pelo Alan. E orem também pela mãe do Alan, a Beth, que também precisa fazer uma cirurgia. Isso é um pedido da irmã Eliette. Nós temos o pedido da irmã Luziette, que ela pede oração pela irmã dela, a Lucy, que também precisa fazer tratamento na vista. Então, esses são os pedidos que acabei de lembrar por conta das pessoas que estão aqui, tá bom? Vamos lá, nós temos também o irmão Rafael, a irmã Giovana, já falei o Guilherme, né? Luana e Fabiana. Bom dia, Luana e Fabiana. Irmã Inês, Bruno, Jessineide, Janaína e o restante que estão aí. Nós temos também a Jessileia e o Anailton. Bom dia. A irmã Joelma Germano lá da Luz do Evangelho do Pará. Aí nós temos Evelyn Sancler. Eu falei, aí eu não falei, né? Aí vem a seu Cicié e a Sammy, o Paulo, a Suliane e a Saíne. Oi, gente. Oi, dona Gracinha. E a Tailine também. Oi, Tailine. Vamos lá. Aí nós temos a irmã Conceição, a irmã Nilcirene, a irmã Inaci. Não sei se a irmã Maria, a irmã Maria Chaim também. Bom dia. A irmã Raimunda Costa e quem sabe a Duda aí também, tá bom? Bom dia, Tião Duda. Pinheiro, Maria José e Adriano. Bom dia, família. E aqui o Mateusão e a Graça, né? Bom dia. Ei, Mateus, coloca nos comentários aí se tu quer ficar mesmo na turma aí dos anciãos aí para pedir de oração. Graças a Deus por esses irmãos e que Deus abençoe vocês. Hoje à noite, às 18h30, nós continuamos e vamos fechar a profecia de Abacuque, né? O irmãozinho da Keren? O irmãozinho da Keren fez aniversário sábado, né? O Ezequias Filho, né? Acho que é Ezequias Filho. Mas né? faz aí, não tem não. Não tem não, né? Então, não sei se o irmão Ezequias ou a irmã Mas parabéns. a Nayana, Mas né? parabéns. Mas- Vamos colocar Nayara, nossas orações. transmita o nosso parabéns, né? Para o Ezequias Filho, tá bom? Hoje não tem gente com aniversário, tá bom? Então, eu gostaria só de lembrar que essa semana que entra, nós estamos vai começar a primeira semana de idosos, primeira semana online de idosos. Nós vamos mandar uma mensagem de segunda a sexta-feira para os idosos. Então, eu vou mandar os convites para aqueles que eu sei que tem uma ligação com a igreja, mas aí se você quiser mandar para outro idoso, né, pessoa de 65 anos para cima, pode mandar à vontade, tá bom? Porque o objetivo é edificar essa semana os idosos. E na outra semana, na última semana do mês, aí nós abrimos a terceira semana online de casais, continuando em 1 Coríntios capítulo 7. Vamos, eu tinha separado aquele Alcomanelo, mas não deu para imprimir. Vamos cantar aquele cântico. A gente sabe, a gente é bem pequenininho. Então vamos tentar. Alcomanelo, ser transformado no teu semblante, meu Salvador. Vamos lá. Como anelo ser transformado no teu semblante, meu Salvador. Tua pureza, tua beleza, em refletir em mim, ó Senhor. Oh, como anelo ser transformado no teu semblante, meu Salvador. Tua pureza, tua beleza, vem refletir em mim, ó Senhor. Vamos orar, fechando a transmissão.
Senhor Deus, muito obrigado por tudo que foi feito essa manhã, obrigado pelo teu amor, pela tua proteção, obrigado pelo teu cuidado conosco. Eu espero que nós possamos crescer na tua palavra, no conhecimento do Senhor. Muito obrigado e pedimos que o Senhor nos traga de volta à noite para continuarmos louvando ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Eliseu vai Tchau, interromper. irmão. Tchau, bom dia, bom almoço.